Oi, tudo bem? Belezinha? A gente vai resolver as 6 questões de química da segunda fase do vestibular da Unicamp 2023. Aqui tá a capinha da prova pra gente, né? Então é uma prova que tem matemática, ciências humanas, biologia, química. São questões escritas que demoram, eu friso isso por quê? Porque o vídeo vai ficar longo. Cada exercício ali eu vou demorar uns 15, 16, 18 minutos para resolver, então tenha paciência, preste atenção em cada etapa, cada passo que eu devo aqui para resolver, e a gente vai ver essa prova aonde? Se você for fazer curso de ciências biológicas, áreas da saúde, ciências exatas ou tecnológicas, vai ter as 6 questões de química para você na segunda fase do vestibular Unicamp. Beleza? Aqui, pessoal, é importante comentar que tem 2 dias de prova. No primeiro dia tem as questões interdisciplinares. Eu vou deixar na descrição um exercício interdisciplinar que cai aí para todo mundo, né? De ciências da natureza. Se você quiser olhar, tem a resolução também de uma questão, que é a questão número 9, eu acho. As questões, né? Então, a questão número 9 foi no primeiro dia, misturava química, física, biologia, sobre usina eólica. Agora, as 6 questões que eu vou resolver com você envolve química inorgânica, fisicoquímica aqui, itens A e B, tudo bem? Bastante questão de química ambiental aqui nas 3 últimas, química geral, isso aqui que eu chamo de leitura científica, que é você olhar para um gráfico, olhar para uma tabela, se posicionar, entender o que está sendo mostrado ali. Beleza? Importante, a prova da Unicamp fornece a tabela periódica, mas nas questões não me lembro aqui de cabeça nenhuma que teve que usar a tabela, mas é fornecida aí massas moleculares para você, massas atômicas, perdão, para você utilizar. Então tá aqui a tabela. Vamos para nossa primeira questão, questão 15. Então tá aqui, né? Se você já fez, só fazer a resolução, já vou responder agora. Beleza, então você bate o olho aqui, né? Você vê cargas, mais 2, menos 2, alguma bactéria, não sei o que que é isso daqui, uma estrutura, um mineral, um sólido. Vamos ler o texto, né? Aqui na resolução no espaço não tinha nada, só as linhas para a gente escrever, então vamos lá. Questão 15. Unicamp 2023, segunda fase. O concreto tem alta tendência de formar fissuras que reduzem sua vida útil e elevam custos de reposição. A autocura do concreto convencional é o preenchimento dessas fissuras, o que ocorre a partir da hidratação do óxido de cálcio, então tem uma substância aqui, presente na composição do próprio concreto. Então, hidratação do óxido de cálcio preenche fissuras. A hidratação do óxido de cálcio produz hidróxido de cálcio, outra substância, que reage com o dióxido de carbono presente na atmosfera ambiente. O bioconcreto, um novo produto no mercado, é caracterizado pela presença de bactérias cujas cargas negativas em sua superfície atraem íons metálicos positivos e precipitam com ânions do ambiente do concreto e forma-se com isso um sólido pouco solúvel, responsável por fechar as fissuras. Então, o bioconcreto tem essas bactérias aqui que atrai cátions metálicos, né, menos 2 mais 2, e ajuda a formação aqui desse sólido pouco solúvel e vai preencher as fissuras do concreto. Muito legal, o Unicamp sempre traz um texto informativo para gente. Item A. A partir do texto acima, equacione os processos químicos descritos na autocura do concreto convencional. Então, falou aqui de substâncias. Forneça o nome do produto que promove a reparação das fissuras e comente sobre a sua solubilidade. Então, equacionar os processos químicos descritos na autocura, comentar sobre a solubilidade desse processo aqui e fornecer o nome do produto que repara a fissura. Então, equacionar, falar o nome de quem preenche a fissura e comentar sobre a solubilidade. É uma questão aí de reações inorgânicas, né? Por quê? Porque ele está falando aqui de hidratação do óxido de cálcio, um óxido, né? E a reação desse produto aqui, do óxido de cálcio hidratado, reagindo com o dióxido de carbono. Então, tem várias reações inorgânicas aqui. Vamos ver o item B antes de responder o A, só para ver se não tem nada no B que indica o A. Em relação aos ânions do ambiente na autocura, o bioconcreto, um texto científico relata em pH mais alto, em espécies carbonatadas estão desprotonadas. Como resultado, mais carbonato está disponível para precipitação. Então parece que não tem nada a ver com o item A. Só para dar aquela olhada para ver se a gente organizar o espaço de resposta.
Da mesma forma, o grupo fosfato está sujeito a mudanças na protonação, dependendo do pH do meio. Então, estou falando de carbonato, de sulfato, pH. Normalmente estará desprotonado devido a baixos valores de pKa. Então, pKa, pH já está indo para a área de equilíbrios, né? Assim, a precipitação em pH baixo é possível, mas se aplica no ambiente do concreto, principalmente aos fosfato e ao sulfato. Então, está aqui um texto do artigo. Equacione os equilíbrios ácido-base que necessariamente apareçam esses ânions. Então, a gente vai ter que fazer várias equações aqui, ácido-base, de equilíbrio. Vai ter que deixar um belo de um espaço aqui para o B também. Tentar dividir meio a meio aí. Beleza, então voltando para o A. Equacionar esses processos de autocura do concreto convencional. Aqui, pessoal, olha para mim. Aqui, pessoal, uma coisa muito legal. Se você estivesse fazendo essa segunda fase da Unicamp 2023, você passou pela primeira fase e foi aprovado. Na primeira fase, essas reações de autocura do concreto, elas foram mostradas no exercício. Eu já vou mostrar para você. Então, se você prestou atenção, estudou ali a prova que você fez e lembra da primeira fase, na segunda fase era só você trazer o que foi mostrado no exercício. Olha só. Então aqui tá a questão 18 da primeira fase. Ele falava sobre a caiação, colocava a reação do carbonato, formando o óxido de cálcio e CO2, o óxido de cálcio fazendo a hidratação. A caiação forma essa tinta branca, que é o primeiro concreto da humanidade, e depois utilizado aqui para revestir as paredes, né? Aí o texto fala da cal virgem, cal hidratada, calcário, que faz essa pintura branca aqui, por exemplo, aqui em casas da Grécia, mas no Brasil tem muitas casas que usam a caiação também. Beleza? Então, na primeira fase, teve as respostas aqui de um exercício do item A da segunda fase. Então, inclusive, por isso eu acho que foi a primeira questão e o primeiro item da parte de química, uma coisa que você já viu, para você não chegar nas questões de química com uma coisa muito difícil, muito absurda que desanima o estudante. Então, beleza. As reações na autocura são hidratação do óxido de cálcio CaO, né? KO, óxido de cálcio sólido, reagindo com água líquida, hidratando e formando quem? O hidróxido de cálcio. Então, essa aqui é a primeira reação. E depois, o hidróxido de cálcio reage com dióxido de carbono, CO2, e forma o cara insolúvel que preenche as fissuras. Ele não falou o produto, mas, né, o hidróxido de cálcio aqui da primeira reação, reagindo com o gás carbônico, vai formar quem que é insolúvel? Quem que preenche as fissuras? O carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio com água. Então aqui a gente tem que falar o nome e comentar sobre a solubilidade do produto, né, que eu já falei. Então o produto que repara as fissuras, né, é esse cara aqui, o carbonato de cálcio, e aquela pintura, aquela tinta branca ali que forma sobre a parede da questão 18 da primeira fase que a gente viu, ele é insolúvel. Então o que que é a autocura? Pega o óxido de cálcio, forma a cal hidratada. Lá na parede, lá na questão 18, o que que eles fazem com essa meleca aqui de cal hidratada? Passa na parede, pinta a parede. A parede, né, que tá com a cal hidratada, vai começar a autocura, né, que é o quê? Aquela cal hidratada incorporando o gás carbônico do ambiente, formando carbonato de cálcio branquinho insolúvel e liberando água, né, que com o tempo vai evaporar. Então é aqui que tá a autocura, tudo bem? Vamos pro item B? Agora, a gente já leu, deu aquela lida correndo aqui no item B, a gente viu que envolvia pKa, Ka, fazer equilíbrios, a gente dá aquela lida de novo, agora mais atenta e se organiza. Sobrou bastante espaço aqui, né? O A foi bem curtinho. Se organiza para fazer esses equilíbrios que a gente já viu que tem que fazer. Então vamos lá, vamos ler com calma. Em relação aos ânions do ambiente da autocura do bioconcreto, um texto científico relata: em pH alto é meio básico. As espécies carbonatadas estão desprotonadas, então quem tem carbonato está sem H+. Como resultado, mais carbonato está disponível para precipitação. Da mesma forma, o grupo fosfato estará sujeito a mudanças na protonação, dependendo do pH do meio. Sim, se o pH estiver baixo, o meio estiver ácido, você vai protonar ele. Se o pH estiver alto, o que é pH alto? Meio básico, você vai desprotonar ele. Então, variou o pH, variou a acidez, pode protonar ou desprotonar, adicionar H+, ou remover H+ das espécies. O grupo sulfato normalmente está desprotonado devido aos seus baixos valores de pKa.
Então, baixos valores de pKa para o sulfato, assim a precipitação em pH baixo, assim a precipitação em meios ácidos é possível, mas se aplica no ambiente do concreto, principalmente ao fosfato e ao sulfato. Confuso, muita coisa aí. Então vamos lá, o que ele está pedindo? Equacione os equilíbrios ácido-base, que a gente já tinha lido, em que necessariamente apareçam esses ânions. Então, equacione os equilíbrios que aparecem esses ânions. Quem? Carbonato, fosfato e sulfato. Comente comparativamente os valores de pKa do ácido associado ao carbonato com os ácidos associados ao sulfato e ao fosfato. Beleza. Fazer equilíbrio com carbonato, fosfato e sulfato. Vamos lá. Então eu coloquei assim, os equilíbrios envolvendo carbonato, sulfato e fosfato são. Então eu coloco os três aqui porque eu vou fazer os equilíbrios, todos os equilíbrios. Na resposta oficial não tá assim, ele só colocou os dois últimos, mas eu vou colocar tudo porque é como eu faria. Então, ácido carbônico, que é o carbonato totalmente protonado, por que que fica H2CO3? Carbonato tem carga 2-, ele recebe até 2H+, para formar o H2CO3. Esse ácido aqui ele não existe de verdade, mas a gente representa ele didaticamente como se fosse o carbonato formando um ácido totalmente protonado. Mas ele é bem instável, se degrada, ele não existe de verdade, tá? Diferentemente do H2SO4, e o SO4, né, o sulfato tem carga 2-, aceita 2H+, já o fosfato tem carga 3-, aceita 3H+. Então a gente vai tirando esses H+ aqui. Essa parte aqui de comentar comparativamente, falando de pKa, a gente vai usar esse trecho rosa aqui que eu deixei em destaque, já vou comentar ele. Então, beleza. Ácido carbônico perde um H+, forma o bicarbonato, HCO3-. Ácido sulfúrico perde um H+, forma o HSO4-. E o fosfato perde um, forma o fosfato com dois hidrogênios aqui protonando e carga -1. Vamos tirar mais um H+, né? Então, em vez de ser um H+, agora são dois e forma o carbonato, forma o sulfato e ainda não formou o fosfato, porque o fosfato tem 3H+. O fosfato ainda perde mais um hidrogênio e forma os fosfatos. Então, os equilíbrios envolvendo carbonato, sulfato e fosfato são estes aqui. No gabarito oficial, pelo que eu me lembro, é que ele colocou direto desse para esse. Acho que ele colocou só esses três aqui, ó. Só esses três primeiros. Mas aqui eu coloquei na forma mais protonada e nas formas mais desprotonadas. Aqui não teria como você errar com isso. Beleza, acertamos metade do exercício. O item A ganhamos 2 pontos, o item B ganhamos 1 ponto, já tiramos 3 em 4 pontos possíveis. Agora a gente tem que comentar comparativamente os valores de pKa associados ao carbonato, sulfato e fosfato. Aqui, pessoal, a gente tem que lembrar do conceito pKa. Então vamos lá, termos e conceitos aqui agora. Se o ácido é forte, ele libera muito H+. Liberou muito H+, o que vai acontecer? Ele liberou muito H+, ele vai abaixar o pH do meio. Então esse é o ácido forte. Se o ácido é forte, ele libera muito H+, H+ e o ânion. Então, Ka, o que é? Olha só, o Ka, por exemplo, do ácido sulfúrico aqui, desse daqui, ia ser a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Então, se o ácido é forte, ele vai ter muitos produtos dividido por uma pequena concentração dos produtos. Resumindo aí, se o ácido é forte, ele vai muito para a direita, libera muito H+, e vai ter um Ka alto. Então, se o ácido é forte, ele tem um Ka alto e um pKa baixo. Então, ácido forte libera muito H+, abaixa o pH do meio. Como tem muito H+, que ele liberou, ele vai ter um alto Ka e um baixo pKa. E aí, a gente tem que comentar sobre os pKas do ácido associado, do carbonato, do sulfato e do fosfato. Quem que é o ácido associado do carbonato, do sulfato e do fosfato? São esses ácidos aqui. No gabarito oficial, ele usou esses aqui, ó, que não são a forma totalmente protonada, mas ele comenta que ele aceita você fazer com essas aqui. Então, eu resolvi
dessa forma, depois fui olhar o gabarito e ele aceita sim, porque é o jeito mais didático para a gente fazer. Então, comentar sobre o pKa associado dos carbonato, sulfato e fosfato, que são esses ácidos aqui. Comentar sobre o pKa destes ácidos. E ele fala: a precipitação em pH baixo, meio ácido, é possível, mas se aplica no ambiente do concreto, principalmente ao fosfato e ao sulfato. Então, com fosfato e com sulfato, ocorre aquela precipitação em pH baixo, em meio ácido. E aí, aqui antes, ó, o que ele falou? O grupo sulfato normalmente estará desprotonado devido aos seus baixos valores de pKa. Então, se o sulfato normalmente está desprotonado, ó, se o sulfato normalmente está desprotonado, se ele geralmente está assim, por que que o sulfato fica assim e não fica assado, como o H2SO4? Ele fica assim porque ele é um ácido forte. Então, se o sulfato fica desse jeito, é porque o H2SO4 é um ácido forte, assim como o texto aqui está falando que o ácido com sulfato e com fosfato, né, ocorre essa situação. Então, se o sulfato fica assim, se o fosfato fica assim, é porque o ácido sulfúrico e o ácido fosfórico, segundo o texto aqui, são ácidos fortes, e isso daqui não ocorre com o carbonato, porque o ácido carbônico seria um ácido fraco. Beleza? Então vamos escrever isso com calma para você entender. Então o texto diz que a precipitação em meio ácido, baixo pH, ocorre devido à presença de fosfato e sulfato. E o grupo sulfato normalmente está desprotonado, né? Ou seja, os ácidos associados, ácido sulfúrico e ácido fosfórico, são mais fortes do que o ácido carbônico. Quanto aí aqui a gente usa o nosso conceito, os nossos termos e conceitos químicos para explicar. Então, quanto mais forte o ácido, maior seu Ka e, consequentemente, menor seu pKa. Então, o que eu disse aqui? Eu vi pelo texto que tem sulfato e fosfato nessa forma. Por quê? Porque o ácido sulfúrico e o ácido fosfórico são fortes. Coloquei o que o texto disse e eu disse que o ácido associado sulfúrico e fosfórico são mais fortes do que o carbonato, que ele não falou nada aqui dessa precipitação em baixo pH, meio ácido. E aí eu usei os meus termos e conceitos que quanto mais forte o ácido, maior o seu Ka, mais produtos ali, né? E consequentemente menor o seu pKa. Agora eu comparo, faço o que ele me pediu de comparar os valores de pKa. Vamos lá. Ácido sulfúrico e ácido fosfórico são ácidos fortes. Eles são ácidos fortes, têm alto Ka e eles têm pKa. Então, pKa de ácido sulfúrico e de ácido fosfórico são menores do que o pKa de ácido sulfúrico. Fechou, acabou, lacrei aqui o exercício. Então, tirei aqui um ponto dos equilíbrios, parte mais tranquila, e lembrando dessa relação pKa, força do ácido, a gente chega nessa ordem aqui que ele pediu para a gente comparar os pKs. Beleza? Aqui, se você quiser ver o gabarito oficial, ele faz de um jeito usando os ácidos, não os ácidos totalmente protonados, que nem eu fiz. Beleza? Aí você pausa para qualquer coisa para o gabarito oficial. Beleza? Vamos para o próximo? Questão 16 agora. A gente bate o olho, né? Vê que tem uma figura, vê que tem um gráfico. A Unicamp pede muito leitura científica de gráfico. No espaço aqui de resolução, a gente viu que não tinha nada. Então é só perguntas curtas, figuras, né? E uma tabela aqui. Então, em um artigo científico, os autores apresentam a figura A com o objetivo de resumir os aspectos mais importantes de um estudo realizado. Isso aqui é muito comum, né? Na capa ali do artigo, na divulgação, ter uma figura que sintetiza, resume todos os aspectos dessa pesquisa. Porque o cara, o pesquisador, o professor da Unicamp está lá passando, arrastando o olho, ele só quer bater o olho numa figura e já vê, né, o título do artigo e uma figura. Então é muito comum ter essas figuras aqui. Eles pegaram essa figura de um artigo. Beleza. E tem A. A partir da figura A, indique a finalidade do experimento, nomeie o processo de transformação, seta, e descreva como o experimento foi conduzido. Não deixe de citar aspectos químicos representados pelos elementos gráficos da figura. Então tem elementos gráficos aqui, na figura. Beleza.
Então, falar o que isso aqui está fazendo. Figura B mostra alguns dos resultados do trabalho, né? Uma tabela aqui, um gráfico de barras, um gráfico de barras empilhadas, né? Tendo em vista os dados apresentados, propõe a pressão que deve ser escolhida para a produção com maior proporção de hidrocarbonetos leves. Então, distribuição do produto é C8, C16, então aqui é o tamanho da cadeia. 8 carbonos, 16 carbonos, 23 carbonos, 38 carbonos. Então, cadeias leves, cadeias médias, cadeias maiores, né? Hidrocarbonetos, isso aqui. Pressão. Tá, depois a gente comenta, lê com calma isso daqui. Então, vamos entender do que o exercício está pedindo para gente. Então, indicar a finalidade do experimento e nomear o processo de transformação. A gente tem garrafa plástica, sacolinha aqui com o PET, né, polietileno, uma garrafa plástica em solvente, aqui tem o hidrocarboneto, uma serrinha com RU, quem que é RU? Rutênio, aí você poderia usar a tabela lá, que eu acho que tem os nomes. Rutênio serrando, quebrando o hidrocarboneto e produzindo o quê? Combustível de aviação, combustível de caminhões, carros, né? Diesel, provavelmente. Então, plásticos em solvente, tendo uma quebra aqui com rutênio, produzindo combustível para aviação e caminhões. Então, nomear o processo de transformação e descrever o experimento como ele foi conduzido, né? Aspectos químicos representados pelos elementos do gráfico. Então, tem que falar aqui dessa quebra, desse craqueamento por rutênio. Quando a gente quebra uma molécula, que a gente tem uma moléculazinha, tá quebrando, cortando ela no meio, esse nome é craquear, de crack, né, de quebrar ali, de uma palavra vem do inglês, né, com rutênio. Então aqui, o tema da questão, química orgânica, polímeros, recuperação de polímeros, né, e meio ambiente. É uma questão aqui de orgânica, porque tem um hidrocarboneto sofrendo craqueamento catalítico. Quem que é o catalisador? Rutênio. Questão B aqui. Falar a pressão para ter a maior proporção de hidrocarbonetos leves. Hidrocarbonetos leves é C8, C16, onde que tem a maior quantidade aqui nesse gráfico de coluna empilhada, né, que é um tipo de gráfico. Aqui tem pouco hidrocarboneto leve, aqui tem pouco. A maior quantidade de hidrocarboneto leve, perdão, é esse aqui ou esse daqui. Então a pressão algo entre 20 e 30, tá? E a gente passa isso para a resposta. Então, item A. O que está acontecendo aqui? Estes caras aqui são os reagentes, ocorre uma reação química e forma esses produtos. A seta é o símbolo de reação química que a gente utiliza. O que esse serrote com rutênio está representando? Eu já falei que é um craqueamento catalítico. Vamos passar isso para a resposta, né? Essa figura A aqui na resolução da finalidade do experimento, né? O nomear o processo e descrever o que está acontecendo. Ele está pegando aqui plásticos, matérias-primas, né? Descartados no ambiente, né? Plástico, sacolinha, garrafa, coisa que você está reutilizando através de um processo químico, né? Com rutênio, para obter matérias-primas, né? Hidrocarbonetos aqui pesados que podem ser utilizados como combustível de aviação e de caminhões. Então vamos lá. A finalidade do experimento é reciclar polímeros lançados no ambiente, como embalagens, sacolas plásticas, obtendo matérias-primas para combustíveis utilizados no transporte, aviação, caminhões, beleza? O nome do processo agora. O nome do processo, ó, eu estou grifando para ficar claro para o corretor. Então, falei a finalidade do experimento, agora eu vou falar o nome do processo. Seria craqueamento catalítico. Eu estou colocando aqui, ó, entre parênteses para ficar bem claro. Representado pelo uso de um serrote no meio da molécula. Então, é a quebra com um catalisador. O que é o catalisador? É alguma substância, algum elemento, alguma espécie química ali no meio que acelera o processo. Então, é a quebra acelerada, né? Craqueamento catalítico. E a descrição aqui, né, do experimento detalhada é o uso de polímeros descartados como reagentes que serão transformados por quebra em combustíveis de cadeia mais curta. Então, aqui eu tenho uma cadeia longa, quando eu uso, né, aqui o serrote é para formar cadeias menores, cadeias mais curtas. Processo esse catalisado, acelerado pelo elemento químico rutênio. Então, olha só como que é o exercício da Unicamp. Ele te deu uma figura,
você tinha que visualizar quem eram os reagentes, visualizar quem eram os produtos, visualizar. Você está tendo um hidrocarboneto longo aqui, né, dos polímeros, né? Porque o polímero é uma macromolécula, uma molécula grande sendo quebrada com o uso do rutênio. Saber o nome desse processo, saber que a quebra se chama craqueamento, saber que quando você usa esse metal aqui, você está usando ele como um catalisador, e entender que a finalidade disso é reciclar esses polímeros lançados ao ambiente. Parece fácil, mas é muito tranquilo você esquecer alguma parte aqui da resposta. Então, você escrever o que está acontecendo e verificando se você falou a finalidade do experimento, nomeou o processo e descreveu o experimento, que foi as 3 coisas que ele pediu. Por isso que eu grifo na minha resposta, para eu responder a pergunta que foi feita sem deixar nada passar. Beleza? Não é fácil, parece fácil, mas não é não. Vamos pro B agora. Antes de ir pro B, só um histórico aqui. Já caiu várias vezes na Unicamp isso de biodegradação, reaproveitamento de polímeros, né? Então, 2006, 2012, 2014, 2020, 2021, é muito comum nos vestibulares, aqui eu trouxe só o histórico da Unicamp, mas biodegradação de polímeros em um fármaco, tratamento do PET por hidrólise, né, a quebra com água, o bisfenol A sendo liberado no aquecimento de mamadeiras, então a mamadeira tinha ali um componente, né, tinha essa questão ambiental com plásticos, crise do petróleo e as sacolas plásticas caiu em 2020, a degradação pela luz UV de plásticos no mar, então a luz UV ali incidindo sobre o plástico, liberando substâncias, então sempre polímeros, plásticos, né, tratamento, recuperação disso, problemas ambientais associados, é uma coisa que é muito comum nos vestibulares e super importante para a nossa vida, né? Ninguém quer a mamadeira das crianças com uma substância, ou você economizar aqui matéria-prima com esse craqueamento catalítico, que pode ser muito útil, né? Você reutilizar a matéria-prima descartada. Então são temas aí muito importantes. Vamos pro B? Já falei e a fração leve era C8H16, né? Então, maior proporção de hidrocarbonetos leves, aonde que tem maior quantidade de hidrocarbonetos leves, ou em 20 ou em 30. Aqui, pessoal, respondi de um jeito meio ruim, porque você pode, no gabarito oficial, você podia falar ou 20 ou 30, qualquer um dos dois tem maior proporção de hidrocarbonetos leves e acabou. Eu fiquei tentando entender aqui aonde tinha a maior proporção dos dois. Eu achei que tinha alguma pegadinha quando eu fiz, e eu vou responder do jeito que eu fiz, que foi meio mais exagerado, mas se você só escolhesse um dos dois aqui e falasse que ou em 20 bar ou em 30 bar tem maior proporção de hidrocarbonetos leves, estava resolvido. O que que eu fiz? Eu olhei aqui no gráfico, né, e vi. Ah, então a 20 bar, né, que é a pressão de gás de hidrogênio, aí eu fiz a conta aqui, né? Ah, aqui tem 35%, 58%, 62%. Eu fiz a conta na cabeça aqui. Isso aqui não entra na resposta, né? O que é considerado é só o que está aqui. Eu coloquei os valores aqui, mas eu fiz a conta entre esses dois de qual que essa barra de hidrocarboneto leve era maior em relação à distribuição total de produto. Essas contas na minha cabeça você não precisava fazer isso, tá? Nada a ver, mas que eu achei que tinha que ser um dos dois. Na resposta você poderia falar qualquer um dos dois. Então vamos lá. Como que eu deixei a minha resposta? Os hidrocarbonetos leves no estudo estão na faixa entre C8 e C16. Então você tem que deixar claro para o corretor que você sabe que os hidrocarbonetos leves são o do C8, é aquela parte branca do gráfico, de 8 carbonos a 16 carbonos, isto é, entre 8 e 16 carbonos. Deixei claro isso para o corretor que eu sei quais são os hidrocarbonetos leves, aqui eu já ganhei meio pontinho. Falo, a pressão escolhida deve ser algo próximo a 20 e 30 bar, né? Então, algo próximo aqui entre 20 e 30 bar. Se você falasse 20 estava certo, falasse 30 estava certo, falasse entre 20 e 30 estava certo. Beleza? Fica tranquilo com relação a isso daqui. A justificativa, né? É só você falar o que está no gráfico. A justificativa, ó, grifado aqui, porque ele pede para você justificar, é o maior rendimento de hidrocarbonetos leves se comparado às outras pressões. Por quê? Em 10 bar tem menos hidrocarboneto leve. Em 60 bar, olha o tanto de hidrocarboneto mais pesado aqui, que é a parte preta que é produzido. Então, a justificativa é o maior rendimento de hidrocarbonetos leves se comparadas às outras pressões.
Nessa pressão temos a maior razão, maior quantidade produzida de C8, C16, pela quantidade de outros hidrocarbonetos mais pesados. Então aqui é produzido naquela faixa maior, né? Nem é produzida essa faixa preta, ela é uma quantidade muito menor em relação às outras pressões. Tranquilo também, para a gente tirar 2 pontos aqui no item B. No item A é capaz de você esquecer alguma coisa e acabar ganhando meio. Então é possível aqui você tirar pelo menos uns 2,5 pontos dos 4 pontos possíveis, tudo bem? Novamente aqui, né? No gabarito ele fala entre 20 e 30 bar, ou 20 ou 30 bar, porque tem uma proporção de aproximadamente 80%. Eu até fiz as contas aqui de um jeito nada a ver. Então, mas eu deixei aqui para você ver que às vezes você tá ali achando que tem uma coisa mais complexa, e era só você falar algo entre 20 e 30, tranquilo. Dos gráficos, no Excel, quando você abre, tem os tipos de gráficos. Aqui a gente tem o quê? A gente tem esse segundo aqui, ó, que é o coluna empilhada. Então tem o gráfico de coluna do lado, coluna empilhada, coluna que ele normaliza tudo para 100, dispersão. Na Unicamp sempre cai esses gráficos do Excel. Por isso que eu estou mostrando aqui. Se você quiser que eu faça um vídeo só explicando cada um desses tipos de gráfico, pegando exercícios aí da Unicamp, para mostrar que já caiu. Ah, já caiu dispersão. Dispersão é esse de pontinho aqui. Ah, já caiu barras agrupadas, né? Que é esse daqui. Então, sempre cai esses gráficos tipo Excel na Unicamp. Se você tiver um conhecimento aí mínimo deles, te ajuda a responder as questões. Por exemplo, esse gráfico aqui. Se você nunca viu, ia ficar meio difícil. Beleza? Vamos dar uma afastadinha aqui para a gente ver. Olha que bonitinho, né? Então, item A relativo aqui a essa figura, item B relativo a esse gráfico, leituras de gráficos e tabelas. Beleza, vamos para o próximo item. Passando aqui, fazer uma revisãozinha básica, né? Então, questão 15 falou de inorgânica, a caiação, né? Era um exercício basicamente de caiação ali, reações inorgânicas, e a parte de físico-química de equilíbrio já dificultava mais ali na relação Ka e pKa. Agora, na questão 16, a gente viu uma questão de polímeros, né? Uma ilustração de um experimento. E no item B, uma leitura aí da coluna empilhada. Não achei nada muito difícil, mas você poderia se embaranar e não conseguir os pontinhos. O máximo ali, que seriam os 4 pontos, e conseguir uns 2,5 já estaria ótimo. Beleza? Vamos continuar. Questão 17 agora. Não tem nada aqui pra gente no espaço de resolução, então é só ler o texto, ver essa tabela e responder aqui no espaço de prova. Então, 17, nos últimos tempos. Ah, vamos bater o olho na tabela primeiro, né? Tem 15 minutos para fazer, nada corrido, nada, né, desesperado aqui. Então, comparação entre leite, soro, bebida láctea para um copo de 200 mililitros. Então, tabela 1, leite integral, soro e bebida láctea. Tem uma estrelinha aqui, a composição da bebida láctea é calculado como uma mistura de 60% soro de leite, então essa bebida láctea é 60% soro de leite e 40% leite integral. Tem aparecido muito. Vamos ver o texto, eu já comento. Tabela 2, né? Tá afastado aqui, mas é para comparar proteína, gordura, lactose e cálcio. Proteína, gordura, lactose e cálcio, né? De leite integral, soro, bebida láctea e leite desnatado com 2 estrelinhas, dados obtidos a partir do rótulo de um produto comercial, comercializado. Beleza. 4 produtos, proteína, gordura, lactose e cálcio. Vamos ler agora. Nos últimos tempos, os consumidores observaram que nas gôndolas dos supermercados apareceram vários produtos alternativos derivados de leite, como bebidas lácteas, como as bebidas lácteas. Matéria vinculada recentemente em portal de notícias questiona-se, abre aspas do que está no portal de notícias. Essas bebidas lácteas são saudáveis, né? Se posicione aí. E aí, o que você acha dessas bebidas lácteas, né? Então, essas bebidas lácteas são saudáveis? O entrevistado responde: o soro de leite, então esse aqui, o soro de leite pode ser consumido como leite sem problema, já que é similar ao leite desnatado, então você pode tomar o soro como leite sem problema, já que o soro é similar, ó, similar ao leite desnatado, porém sem gordura.
Fecha aspas. Então, vai ter que se posicionar, já te garanto. A reportagem traz ainda uma série de informações sobre a composição do leite, do soro e de uma bebida láctea, conforme apresentado na tabela 1. Essa tabela aqui é da reportagem, né? O exercício trouxe aí uma entrevista, trouxe uma tabela e vai pedir para você se posicionar. Unicamp. Com base nas informações das duas tabelas, né? São duas tabelas, uma do lado da outra para você ver, né? Aquelas pontilhadas só para você entender que é proteína para todos os 4 aqui. Então, com base nas informações das duas tabelas, dessa e dessa, você concorda totalmente, concorda parcialmente ou discorda da declaração atribuída ao entrevistado. Justifique sua resposta. Vamos ler o item B que está curtinho. Considerando que os dados da bebida láctea tenham sido calculados em conformidade com o que informa o rodapé da tabela, 60% soro, 40% leite integral, e que os outros dados da tabela estejam corretos, há algum erro nos dados da bebida láctea, justifique. A bebida láctea é 60% soro, 40% leite. A gente vai ter que fazer as contas aqui para ver se a bebida láctea bate com esses 60-40 aqui e ver se tem algum erro. Então, beleza. Aqui no item A, né? Duas tabelas, concorda totalmente, parcialmente ou discorda e justificar. Então, tem que usar as duas tabelas, se posicionar, você tem que começar com essa posição aqui. Concordo totalmente, discordo totalmente, concordo. Você tem que começar com isso e justificar. A justificativa é a declaração, né? Olha lá, o soro de leite pode ser consumido como leite sem problema. Eu errei essa questão, gente, eu tenho que confessar. Porque, isso aqui vai consumir soro de leite como leite sem problema, já que é similar ao leite desnatado, porém sem gordura. Você vai ver por que eu errei essa questão. Então, vamos lá. Eu fiz a minha resposta. Isso daqui é muito comum na Unicamp, eu acho muito, muito legal você se posicionar, né? O item B aqui é de soluções. Acho muito legal isso de você fazer essa leitura científica da tabela, mas você vai ver que eu errei o exercício, mas eu não estou tão errado assim por onde eu errei. Eu acho que eles iriam acabar considerando a minha resposta. Mas vamos lá, ó. O que eu penso? É assim, ó. Se você vê só afirmações e todas são verdadeiras, você concorda totalmente. Se você acha uma afirmação que ele fala que é verdadeira e outra afirmação que é falsa, você concorda parcialmente. E se, no meu ponto de vista, você vê duas coisas que ele falou errado, já discordo. Então, concorda parcialmente. Falou duas coisas certas, ele vai dividir ali o que ele falou em duas partes, 50-50. Concordar parcialmente é ter pelo menos só metade errada e metade certa. E se ele falou duas coisas muito absurdas, eu já discordo. Eu discordei. Mas na resposta oficial você tinha que concordar parcialmente. Batendo o olho aqui. Proteína é 25% da proteína do leite desnatado. Então você não pode consumir sem problema, porque você já vai ter uma defasagem em proteínas, porque ela só tem 25% do leite desnatado ou ainda 25% do leite integral, mas não era isso para comparar. Então pode ser consumido sem problema? Não. Você já está tendo uma defasagem em proteína aqui, ele só tem 25%. Gorduras 0,5, leite desnatado 1. Lactose 9,8, 9,8, 10. A lactose é igual nos todos os produtos aqui. E no cálcio também vai ser prejudicado. Olha só. Ele é igual ao leite desnatado. No leite desnatado tem 260 miligramas de cálcio para 200 mililitros. No soro tem 70. Então você ia ter uma defasagem em proteínas e cálcio. Isso eu considerei metade da questão errada. Então, você pode consumir sem problemas, né? Essa parte e essa parte aqui. Não pode consumir sem problemas. O soro é um produto inferior. É pro pobre não deixar de comprar leite e comprar uma porcaria. A ideia é essa, não é um produto alternativo. Tem uma escada de... Vamos fazer uma crítica aqui, né? Então é legal aparecer essa questão para você se posicionar criticamente. Eu vou fazer uma discussãozinha aqui bem breve, né? Então a pessoa chega lá no mercado e ela é enganada, né? Ela é pega de surpresa, ela não percebe que em vez de ela tá levando uma caixinha de leite, ela tá levando uma caixinha de bebida láctea, uma caixinha de soro,
E como a gente viu no exercício, tem quantidades de proteínas menor e quantidade de cálcio menor, né? Então esse é um problema aí da nossa sociedade, né? As pessoas passam fome, por quê? Porque falta comida? Não. Tem comida para todo mundo, a gente tem comida aí para 12 bilhões de pessoas, mas as pessoas não têm dinheiro, né, por causa do capitalismo zoado, não tem dinheiro para comprar esses alimentos. A mesma coisa com essas bebidas lácteas, né? A gente tem uma escada de produtos. Tem o leite ali, né, que é o normal, que todo mundo deveria ter acesso e comprar. Tem aquele produto diferenciado, que é um leite que seria mais caro para você fazer a diferenciação social, né? O rico se sentir melhor, que seria esses produtos mais premium, né, gourmet. E tem esse para quem tá no limiar da fome, que é a bebida láctea, como a gente viu, tem baixo teor de proteínas, né? 4 vezes menos proteínas, 4 vezes menos cálcio. Então, a gente tem que se posicionar criticamente a isso e exigir aí um padrão mínimo dos alimentos e que todo mundo tenha direito aos alimentos, né? Então, muito legal a Unicamp trazer essa questão aí para a gente discutir. Vamos continuar? Então, eu discordei, eu errei essa questão. Porque eu falei que você não pode consumir sem problema. E aqui, ó, sem gordura. Ele falou que é sem gordura. Sem gordura, para mim, é zero. Aqui, então, por isso que eu falei que é 100% errado. Você não pode consumir sem problema, que tem baixo teor de proteína e baixo teor de cálcio em relação ao leite. E ele falou que é sem gordura. Para mim, ele teria que falar que é baixo em teor em gorduras. Se ele falasse pode consumir sem problemas, já que é similar ao leite desnatado, porém com um teor reduzido de gorduras, aí eu concordaria parcialmente. Só que ele falou que é sem gordura. O que eu interpretei? Sem gordura, 100 é zero. Aqui tá escrito zero? Não. Então eu falei, discordo totalmente. Só que eu tava errado. No gabarito ele falou. Concordo parcialmente, porque ele realmente é sem gordura. Eu não acho que é sem gordura. E a parte do sem problemas está errada. Então vamos ver como é que ficou essa problemática resposta minha aí, que está muito diferente do gabarito. Né? Então, comparando, né? 25% das proteínas do leite desnatado, metade da gordura, igual em lactose, e 25% do cálcio. Beleza, então vamos ver o que eu coloquei aí de errado na minha problemática resposta, né? Que ficou muito diferente, por isso que eu até fiz um X aqui, porque eu considerei que eu errei essa questão. Eu não iria tirar 4, iria tirar só 2 do item B. Então, beleza, vamos lá. Concordo parcialmente, pois é verdadeira a afirmação que o soro de leite desnatado e o leite são semelhantes, se considerados a quantidade de lactose e apresentar baixo teor de gordura comparado ao leite integral. Isso daqui eu não coloquei na minha resposta, tá, pessoal? Eu fiz diferente. Eu falei que era discordo porque era baixo em proteína, cálcio e ele não era sem gordura. Mas o correto era a gente colocar que era uma afirmação verdadeira, eles serem similares, o soro e o leite desnatado, porque os dois têm a mesma quantidade de lactose, todos os produtos têm, né, ali, e são baixo em teor de gordura. Agora, está errada a afirmação que o soro de leite pode ser consumido sem problemas. Aqui, tranquilo isso daqui. Porque o teor de proteínas e cálcio é 25% do leite desnatado. É 4 vezes menor no soro de leite. O que pode fazer uma bela de uma falta, né? Pode fazer falta numa boa alimentação. Aqui a minha observação, eu considerei que fez eu errar, né? Talvez eu tivesse ganhado meio aqui, né, por causa dessa parte, mas para mim também é errado dizer que sem gordura, né, o soro de leite é sem gordura. Não, o correto seria dizer que ele é baixo em teor de gorduras, por isso que eu discordei e acabaria errando o item. Tudo bem isso? Tô sendo bem sincero aqui, hein? Vamos pro B? Considerando os dados da bebida láctea tenham sido calculados em conformidade com o que se informa no rodapé da tabela, algum erro nos dados da bebida láctea, então o que a gente vai fazer? Pega a quantidade de soro de leite, multiplica por 60%, é uma questão aí de mistura de soluções, né? É uma questão de mistura de soluções, onde a gente está misturando o soro, misturando o leite integral, só que não é 50-50, 60% soro, 40% leite. Aí o que a gente vai ter que fazer? Pegar a quantidade de proteína do soro, multiplicar por 60, somar com a quantidade de leite multiplicada por 40 e dividir por 100 e ver se bate com a quantidade da bebida láctea. Se bater, tá certo. Então a gente vai fazer isso. Beleza.
Muito tranquilo, né? Dividimos aqui, fiz um pontilhado. Beleza, então vamos lá. Cálculos do item B. Recalculando os dados para verificar possíveis erros, será 40% de leite integral, 60% de soro de leite. Então, proteína, 6,6, que é a concentração, né? Uma questão de mistura de soluções, que é a concentração de proteína no leite integral, vezes 40%, que é 0,40, mais 1,5, que é a concentração de proteína no soro, vezes 0,60, que é 60%. Fazendo essa conta aqui dá. Aí você tem que ir lá pegar o rascunho aqui embaixo, fazer 6,6 vezes 0,40, que dá 2,64, mais 0,90, né? Que é 1,5 vezes 60, dá 3,54. Beleza. Essa tem que ser a concentração de proteína na bebida láctea, porque a bebida láctea é essa mistura de leite integral com soro. Aí você volta lá na tabela, 2,4. 2,4, quanto que estava aqui na nossa resposta? 3,54. Aí você verifica as contas, bate a cabeça, sim, está errado. Lá na tabela da matéria jornalística, tá um valor diferente do que se você fizesse essa média ponderada, né? Que é o cálculo de mistura de soluções com os valores do leite e do soro. Aí você pega e faz esse 40% para gordura, para lactose, para o cálcio, no leite e no soro, respeitando 40% e 60%, faz as somas aqui, né? Da lactose nem tem o que fazer, né? Porque a lactose vai ser, os dois valores aqui de concentração são iguais. Faz os cálculos e chega nesses valores. Vou colocar aqui a tabelinha da bebida láctea que tá lá em cima pra gente não ficar subindo e descendo toda hora. Então, a proteína tá maior, na bebida láctea, tá maior do que na tabela nutricional. A gordura tá menor, a lactose tá igual e o cálcio tá maior. Então, os dados reais que tá na tabela aqui deveriam ser outros, né? Porque tá diferente dessa proporção de 40-60 que foi divulgado no rodapé da tabela. Então, sim, há erros nos dados da tabela. Os valores de proteína e cálcio estão acima dos valores registrados na tabela 1, enquanto o valor de gordura está abaixo, né? Do que deveria. Então, tá diferente, né? Um problema aí que teria que estar corrigindo nesse dado de rodapé ou nos dados da tabela, né? Então, apenas o valor de lactose está correto, porque os dois é 9,8, é só fazer essa média aqui, né? Vai ser só, vai ser o mesmo valor. Vamos dar uma afastadinha aqui. Então, eu considerei que eu errei o item A. Então, pra você ver como que é difícil, né, você responder essas questões de segunda fase. Vamos pro próximo. Questão 18. Novamente, nada no espaço de resposta. Uma figura, uma seta aqui com datas. Vamos lá. Então, a linha do tempo ao lado, essa daqui, apresenta eventos que ocorreram mundialmente com o objetivo comum de tentar estabelecer acordos entre os diferentes países para mitigação de problemas ambientais e algumas normativas, ações adotadas no âmbito brasileiro, caixas de texto. Então, aqui, eventos mundiais e nas caixas de texto, ações adotadas no âmbito brasileiro. Então, teve a Eco 92, teve a Rio Mais 10, Rio Mais 20, COP 27, e aí as caixinhas aqui, né? 1992, obrigatoriedade de uso de catalisadores automotivos. Tem que saber o que o catalisador automotivo faz, a gente já vai revisar isso. 2023, venda de automóveis com motor a álcool e gasolina. Tem que saber por que isso aqui é ambientalmente bom. Os motores flex ou que usa 100% álcool ali na situação, né? 2012, redução do teor de enxofre no diesel para 10 ppm. Então, reduzir enxofre no diesel, por que isso é bom ambientalmente, né? Tem que saber também. Então, A, cite um benefício do ponto de vista da diminuição dos problemas ambientais obtido com cada uma das ações são as caixinhas, né? Apontadas na linha do tempo. Proponha uma ação na mesma direção das adotadas anteriormente e justifique seu benefício no contexto atual. Então, essa interrogação aqui é: qual nova ação o Brasil pode usar para ter vantagens aí, melhorias, né, nos problemas ambientais? Então, a questão é questão de química ambiental pura aqui, falando de poluição atmosférica, porque tá falando de catalisadores automotivos,
álcool, gasolina, motores flex e redução do enxofre. Citar um benefício na diminuição dos problemas ambientais, nos problemas ambientais para cada uma das caixinhas e propor uma ação. As ações são as caixinhas, beleza? Vamos fazer uma revisão aqui, termos e conceitos aqui pra gente, né? O que o catalisador automotivo faz? O catalisador automotivo na combustão ali da gasolina, no motor muito quente ali, o motor na combustão quente tem a mistura do N2 do ar atmosférico com o oxigênio e produz o NOx. Esse NOx é o NO que vira NO2 que causa chuva ácida. Esse NO2 também vai para a atmosfera, forma o smog fotoquímico. Então, o catalisador, o que ele faz? Ele impede a formação do CO, que é um gás tóxico ali formado na combustão incompleta da gasolina, impede a formação do NO e do NO2 e desses hidrocarbonetos. E o que ele forma no lugar? Forma CO2, água e N2. Ele evita a formação desses poluentes. Os catalisadores automotivos são fundamentais para evitar chuva ácida, smog fotoquímico e liberação do monóxido de carbono, que é tóxico. Etanol aqui. Etanol, pessoal, tem que lembrar que o etanol é um biocombustível. O que é biocombustível? Isso aqui é só para antes da gente chegar na resposta, tá? Tem que lembrar que o etanol é um biocombustível. O que isso significa? Significa que ele é carbono neutro. Para produzir o etanol, o biodiesel, planta-se, né, ali culturas, soja, milho, mamona, né, no caso de um biodiesel. Essa planta captura gás carbônico pela fotossíntese, essa planta vira o combustível, e quando você queima o combustível, ele solta o CO2 na atmosfera de novo, fazendo um ciclo fechado. Então, o etanol é um biocombustível, né, que pode utilizar a cultura da cana-de-açúcar, e que, se você for considerar só o etanol, né, sem transporte, sem outras coisas, ele acaba a ser por carbono neutro, é um ciclo fechado. Diesel com 10 ppm. Então tem o diesel S10, né, que é o diesel 10 ppm. Tem o diesel S50, que é o diesel 50 ppm. O que é ppm? Parte por milhão, é uma unidade aí de concentração. Quanto maior o ppm, mais enxofre tem. Então por que é bom sair do S50 para o S10, que tem 10 ppm? Tem menos enxofre. Menos enxofre, o que o enxofre faz? O enxofre no motor, né, do caminhão, do carro, né? Se você tiver um carro movido a diesel, aqueles turbo diesel, né? Esse enxofre, quando ele queima, ele forma os óxidos de enxofre, SO2, SO3, que vão, é um óxido ácido, causar chuva ácida. Então tem que conhecer todas essas coisas aqui para responder o item A. Então eu achei o item A muito longo. Você tem que falar de catalisador, falar de biocombustível, falar de enxofre aqui, de ppm, e ainda propor uma coisa. Eu achei o item A muito grande. Então, como são 2 pontos, né? Eu acho que eles dividiram assim: 0,25, 0,25, 0,25 e 0,25 na solução que tem que ser adotada aí na COP27, proposta pelo Brasil. Então, na primeira fase, o vestibular da Unicamp falou pra gente do hidrogênio verde, que pode ser produzido. Então, você tem uma planta de energia solar, uma planta, um parque eólico, né? Eu já comentei, foi uma questão interdisciplinar. Essa energia limpa é utilizada para fazer eletrólise da água e produzir um hidrogênio sem emissão de carbono, que é o hidrogênio verde. Tem o hidrogênio azul, tem o hidrogênio marrom, e essas outras cores já têm emissão ou impacto ambiental maior do que o hidrogênio verde. O Brasil aí vai ser uma potência do hidrogênio verde, que é uma coisa boa, mas que se não for feita da forma correta pode causar muitos impactos também. Na primeira fase também, geralmente, eles comentam, falam sobre células de combustível, que faz a queima, a combustão dos combustíveis, né, de uma forma mais controlada, com maior rendimento energético, pode recuperar os poluentes. Então, aqui na solução, que seria mais 0,25, você poderia falar baterias de íon lítio, motor elétrico, célula de combustível, hidrogênio verde, muitas coisas que foram citadas na primeira fase. Então eu achei uma questão muito difícil por falar de 4 coisas que demandam muito espaço para responder. Então vamos lá. Vamos tentar falar de tudo isso daí
sem usar o espaço inteiro de resposta e usar só metade. Então, o uso de catalisadores automotivos em 92 diminuiu a emissão de óxido de nitrogênio, NOx. Um benefício foi a redução da chuva ácida. Você também poderia falar redução do smog fotoquímico. Eu vou fazer uma próxima playlist aí de química ambiental, vou colocar bem no ciclo do nitrogênio essa formação aqui dos NOx. Então, beleza, fiz o mais, reduzir o máximo possível essa parte dos catalisadores aqui. Então, eu grifei catalisadores automotivos e o benefício. Redução da chuva ácida, redução do smog fotoquímico. Você poderia falar de outras coisas também. Poderia falar do CO, que eu coloquei lá do lado, tá? Isso aqui é só para você ter esse termos e conceitos para você entender que tem mais coisas que poderiam ser utilizados. Uso de motores a álcool ou gasolina flex ali, né? Que você pode misturar gasolina com etanol em 2003, leva à diminuição de combustíveis fósseis. Então você permite a redução do consumo de gasolina e redução da emissão de CO2. Qual que é o benefício? Com o benefício da redução do efeito estufa. Então, CO2 é um gás estufa, você tem benefício da redução do efeito estufa. Poderia também colocar a redução da chuva ácida, mas aqui o principal benefício é reduzir a emissão desse gás estufa que é o dióxido de carbono, CO2. Beleza? Redução do teor de enxofre no diesel em 2012. Então eu grifei para o corretor saber do que eu estou falando. Diminuiu a emissão de óxidos de enxofre, SOx, SO2 e SO3, com o benefício da redução da chuva ácida. Esse óxido ácido aqui, ele não é gás estufa, o impacto dele, o foco dele não é esse. O foco dele é reagir com a água da chuva, formar ácido sulfúrico e causar chuva ácida, acidificação de lagos. Então, redução do teor de enxofre, redução da chuva ácida. E, por fim, propor uma ação, né? Uma proposta de ação. A proposta de ação seria uso de. Então, aqui, ó, duas opções. Você pode escolher uma que você poderia utilizar. Uso de veículos elétricos. Então, uma proposta de ação. A partir de agora, o governo brasileiro vai fazer redução de impostos para veículos elétricos, né, que não consomem combustíveis fósseis e nem biocombustíveis. E aí, esse veículo elétrico, ônibus elétricos, né, veículos elétricos para transporte de massa, coisa assim. Ou 2, uso de hidrogênio verde, estímulos, redução de imposto para hidrogênio verde, estímulo, políticas públicas para estímulo do hidrogênio verde, e é um combustível. Você pode usar o hidrogênio verde para produção de energia, locomoção de veículos. Ou 3 ainda, estímulo às células de combustível com benefício na redução. Então, se você fala, né, veículos elétricos, hidrogênio verde ou célula de combustível, o benefício, né, que você tem que falar, propor uma ação e falar o benefício dessa ação seria, aqui eu teria que grifar, redução das emissões de poluentes. Coloquei até no genérico. Redução de emissões de poluentes. Que poluente? Enxofre, qualquer um aí que você pode pensar. SOx, CO2, NOx, beleza? Então, vê que é uma resposta longa e você teria que tomar cuidado para não ocupar o espaço de resposta inteiro. Beleza, vamos para o B aqui depois dessa discussão, né? Então, já em 1828, o cientista José Bonifácio de Andrade e Silva, conhecido como Patriarca da Independência, escreveu, aspas, nossas preciosas matas desaparecem, vítimas do fogo e do machado, da ignorância e do egoísmo. Sem vegetação, nosso belo Brasil ficará reduzido aos desertos áridos da Líbia. Virá então o dia em que a ultrajada natureza se ache vingada de tantos crimes. Associa a visão de José Bonifácio a exemplos de atividades humanas e aponte para cada atividade os gases gerados em conformidade com a figura ao lado. Então vamos lá. Associa a visão de José Bonifácio, que é essa frase aqui, a exemplos de atividades humanas e aponte para cada atividade o gás gerado em conformidade com a figura ao lado. A figura ao lado tem a emissão de CH4, metano, a emissão de NO2, né, que o NO e o NO2 são os NOx, e o CO2. Então, o que emite metano? Metano, lixão, ruminantes, né? Degradação da matéria orgânica que produz metano, principalmente as vacas ali, né? E lixões.
NO, onde que é produzido o NO2? Carros sem catalisador, que a gente falou no A. E. Acho que só. Acho que só. Só isso que eu sei de cabeça. E CO2, queimadas, né? Muita queimada, desmatamento, coisas que ele fala aqui, né? Vítimas do fogo e do machado, da ignorância e do egoísmo. Então, CO2, queima de combustíveis fósseis, desmatamento. Então, a gente associar esses gases aqui com a visão de José Bonifácio. Quais atividades ele falou? Vítimas do fogo e machado. Fogo é o desmatamento por fogo e machado é o desmatamento na facada ali, né, no machado. O fogo são as queimadas nas florestas e o machado o desmatamento no braço. Beleza, então o que eu coloquei aqui? Quando José Bonifácio diz, abre aspas, então tem que colocar aqui, né, as atividades que ele falou e os exemplos de atividade humana para cada atividade gerando esses gases, né? Então, quando José Bonifácio diz nossas preciosas matas desaparecem vítimas do fogo grifado e machado, podemos associar a quais atividades humanas? As queimadas e desmatamento. Ponto. Já ganhei pontinho aqui. Ele falou de fogo e machado, eu associo às atividades humanas queimada e desmatamento. Tem que ler com atenção para achar isso daqui que ele falou. Então, beleza. Visão do José Bonifácio e as atividades humanas. Apontar para cada atividade humana o gás gerado. Então, na queimada, qual o gás gerado que está aqui, e no desmatamento a mesma coisa. Então, vamos lá. Na queimada, né, assim conforme os gases representados na figura, então, CH4, NO2 e CO2, na figura, as queimadas causam a emissão de gás CO2, assim como no desmatamento. Então, queimadas causam emissão de CO2, assim como no desmatamento. Onde a floresta deixa de absorver o gás e torna-se fonte de carbono, aquela nuvem para representar o CO2, torna-se uma fonte de carbono. Além disso, ele fala do desmatamento. O que eu pensei? Eu só tinha falado do SO2. Do NO, eu não consegui pensar nada. O metano, CH4, ele está relacionado com ruminantes. Aí o que eu pensei? Ruminantes. Como que queimada e desmatamento está relacionado com ruminantes? Eles desmatam para colocar o gado de corte e esse gado, esses bovinos, vão emitir o metano. Então o que eu coloquei? Além disso, a agropecuária associada, né, associada ao quê? Ao queimada e ao desmatamento, leva a emissão do gás CH4 pelos ruminantes colocados no pasto desmatado. Então eu só consegui falar do gás CO2 e do gás CH4, do dióxido de carbono e do metano. Aqui, pessoal, outra questão muito legal que a Unicamp trouxe pra gente, ela pesou um pouco na mão no item A, né? Pediu para você ver 4 coisas ali, 8 coisas no item A, mas muito legal. Aqui sobre essas conferências, elas são muito importantes para o nosso dia a dia, né? Porque a questão do clima tá pegando aí, né? Tá muito séria. E a próxima conferência, a COP30, o Lula conseguiu trazer para o Brasil, então é bem provável que apareçam outras questões aí para você que está estudando para o vestibular. Só um comentário, né? A principal coisa aí da mudança do clima está sendo o efeito estufa, aquecimento global, mudanças climáticas, né? E começou ali na Revolução Industrial com os países ricos, né? Então aí uma coisa que a gente tem que ter em mente é que eles causaram, né? O Brasil tem o desmatamento também, é muito importante, né? Para esses impactos, para essas mudanças no clima, mas o grosso mesmo das mudanças do clima ocorreu por causa da emissão de carbono pelos países industrializados. Então, como eles são os grandes responsáveis desde ali, né, do começo da Revolução Industrial até os dias de hoje, com uma matriz elétrica e energética que nem é tão limpa quanto a nossa, eles têm que pagar por isso, né? Então, eles têm que pagar para os países do continente africano, para a América Latina, para os países pobres na Ásia, adotar medidas aí de compensação ambiental. Então, matriz limpa, matriz verde, tem que vir de financiamento direto, não é empréstimo, né? Tem que vir com eles bancando, dando dinheiro para resolver um problema que os próprios países ricos causaram, né? Só para vocês terem ideia como que o Brasil, mesmo com todas as nossas dificuldades, tem chance aí de ser um país absurdo, né? A gente tem uma das matrizes elétricas aí mais limpas do mundo e uma matriz energética também, considerando combustível, uma das mais limpas, né? Com biocombustíveis e tudo mais.
Então, assim, quem tem que pagar por isso, com dinheiro, doação, não é empréstimo, tem que ser os países ricos. Beleza? É só a minha opinião aí, mas pra gente enriquecer um pouquinho o debate. Vamos continuar? Mas é bem possível aqui você tirar 3,5 de 4 pontos se você tivesse bem afiado. Na média, eu não tenho os dados de desempenho, mas se você conseguisse tirar um ponto no A, um ponto no B, tirar 2 ali, já estaria razoável. Lembrando que a questão vale 2 pontos no A, 2 pontos no B. Beleza? Então, 2 pontos de 4 pontos total já estaria muito legal. Se eu tirasse 3,5, 4 e gabaritasse, colocasse isso aqui, perfeito. Cara, você é show de bola. Beleza? Vamos pro próximo? Então, aqui, questão 19. Tem uma figura, moléculas aqui pra gente. É uma questão que vai falar do problema aqui, né, desse cara aqui, o coronavírus, proteínas e contágio. Então, aqui trouxe uma animação pra gente discutir aí essa questão que a questão vai abordar. Então, questão 19 aí. Um estudo realizado em 2021 identificou que a troca de um dos aminoácidos da proteína Spike do novo coronavírus pode ser um dos fatores que influenciam uma maior taxa de contágio em uma de suas mutações. Isso aqui foi muito falado da mídia, da proteína Spark, da geração de vacina, que a vacina era baseada na proteína Spark, tudo bem? Então isso aqui foi muito falado na mídia para gente que está estudando, não pode ser uma coisa nova. A figura aqui, né, tem um monte de coisa, ligações de hidrogênio, interações de Van der Waals, N501, Y501, tirosina, lisina, então tá. Então falou que proteína Spark está relacionada à taxa de contágio. Na troca, o aminoácido aspargina, ASN, da posição 501, é substituído por tirosina, TIR, na posição 501. Então, tá. N501, tá, daqui a pouco a gente vê. Essa troca faz com que a cadeia da proteína Spark alterada, Y501, então essa daqui é a original e essa daqui é a alterada. Né? Então a proteína Spark alterada interage com a cadeia proteica de células receptoras diferentemente de como interage a cadeia da proteína original N501. Então essa é a original, essa é a com a mutação. A figura ao lado ilustra parte das interações intermoleculares entre os receptores celulares e a proteína, então receptor celular, e a proteína do vírus original, e o receptor celular, e a proteína da mutação. Então aqui está o receptor celular, aqui está outro receptor celular em outra posição, né? Não sei. Aqui está no original a proteína Spark fazendo as interações intermoleculares, ligação de hidrogênio, interações de Van der Waals, né? Que são várias, de polo induzido, tal, né, que são várias interações, fazendo entre a proteína Spark original e a nossa célula, e o texto fala que essa mudança influencia na taxa de contágio, olha só, hein? E na proteína modificada tem outras interações aqui. Identifique as diferenças nas interações intermoleculares entre os aminoácidos citados na troca, então tem que ver aqui na troca dessa 501, e os aminoácidos do receptor celular. Justifique a alteração, olha a importância da gente estudar essas coisas, hein? Justifique a alteração na taxa de contágio, considerando apenas as mudanças nas energias das interações intermoleculares. E, vamos ler ele aqui. Considerando apenas a tirosina 501, então tá aqui a tirosina, a lisina, explique e represente como esse aminoácido, esse cara aqui é um aminoácido, se liga na seu vizinho, tirosina, na proteína Spark. Então tá, tirosina se ligando na tirosina na proteína Spark. Escolha um dos tipos de interações que ocorrem entre a tirosina e a lisina como receptor celular e explique e represente como essa interação se estabelece. Aqui tem que falar tirosina com tirosina, vizinho, e escolher um tipo de interação intermolecular entre tirosina e lisina. Então vai ter que usar essas moléculas aqui para fazer ligação, mostrar ligação química, mostrar interação intermolecular, vai precisar de um espaço grande esse item B aqui. Vamos guardar isso em mente. Voltando para o A. Identificar as interações intermoleculares entre os aminoácidos e falar dessa mudança de contágio com base nas interações.
nessa troca, né? Beleza. Então, mudança dessa aspargina da posição 501 por tirosina na posição 501. Qual que é o tema da questão? A questão trata de interações intermoleculares. Aqui, rapidamente, termos e conceitos. As 5 interações intermoleculares que a gente tem que aprender no nível médio. Então, a mais forte para a mais fraca. Íon dipolo é a mais forte, depois vem a ligação de hidrogênio, depois dipolo, né, quando as moléculas são polares, dipolo induzido, e dipolo induzido, que tem o nome de dispersão de London. Todas essas 3 últimas aqui, elas são chamadas de interação de Van der Waals. Então, são vários nomes, 5 interações intermoleculares. Essas 3 aqui mais fracas é chamada com esse nome genérico de interações de Van der Waals. Beleza? As proteínas alteradas aqui. Aspargina 501 por tirosina 501. Como que a gente vai responder isso? A gente tem que comparar a proteína original com a proteína Spark modificada. Então, o que eu vou fazer? Vou olhar para essas interações que esse aminoácido está fazendo e comparar com a alterada. Então, olha só, na N501, essa aspargina faz 2 interações vermelhinhas. Então, ligações de hidrogênio na N501 nesse aminoácido, 0. Ela está fazendo nenhuma ligaçãozinha azul. E interações de Van der Waals, que são essas menos intensas, está fazendo 2, olha só, 2 aqui. Já na proteína Spark modificada com mutação, está fazendo 2 interações aqui, esse pauzinho vermelho de Van der Waals, e uma ligaçãozinha azul, que é uma interação intermolecular que chama ligação de hidrogênio. Então, aqui na mutação tem mais interações intermoleculares, tem uma ligação de hidrogênio adicional que vai causar mais interação da proteína Spark com o receptor celular nosso e vai causar mais contágio. Vamos responder isso aí? Então, beleza. Item A. Na cadeia original da proteína Spark, o aminoácido aspargina 501 realiza 2 interações de Van der Waals. Ponto. Já na proteína modificada Y501, o aminoácido tirosina 501 realiza 2 interações de Van der Waals e uma ligação de hidrogênio adicional com a cadeia proteica da célula receptora. Eu tenho que falar do contágio, né? Com base aqui, né, nas mudanças nas energias de interação. Agora, essa mutação na proteína Spark gera uma interação adicional, gera uma afinidade adicional da proteína receptora do coronavírus, aquela mãozinha que a gente viu na imagem inicial, devido a maior energia de ligação da ligação de hidrogênio. Eu sei que ficou repetido aqui, né, mas vai ter mais energia, vai ter mais afinidade química por causa dessa ligação de hidrogênio. Se a proteína modificada está se interagindo, está grudando melhor no nosso receptor, vai se justificar a maior taxa de contágio. Olha que questão nota 10 esse item A aqui. Unicamp merecia ganhar um troféu de questões mais relevantes aí para a química. Beleza. Provas, mas olha como que a química é importante, né? O que que tá por trás dessa maior taxa de contágio das mutações do coronavírus, né? A química, a interação intermolecular ali da proteína spike com a proteína receptora, essas interações intermoleculares em maior quantidade, né? Interações intermoleculares mais intensas aumentam aquela afinidade química, né, do coronavírus pelo receptor da proteína e aumenta o contágio, né? Então, olha como que a química é interessante e legal aí pra gente, né? Então, a gente vê que é muito importante estudar a química. Vamos continuar? Fizemos uma linha aqui para separar, ainda sobrou bastante espaço para o item B, que vai pedir muita coisa. Então, tá. Considerando que a tirosina 501, né, considerando apenas ela, explique e represente como esse aminoácido se liga no seu vizinho tirosina 499. A gente tem que fazer isso aqui. Explicar uma tirosina ligada na outra. 501 grudada na 499. E depois falar um tipo de interação daquelas 5 que eu mostrei nos nossos termos e conceitos aí pra gente revisar. Escolher um tipo de interação entre a tirosina e a lisina e explicar e representar. Vou ter que desenhar essa interação intermolecular. Olha aqui quanta coisa tá pedindo. Muita mesmo. Então vamos lá. Tirosina. Como
dois aminoácidos se ligam. Qual que é o tema aí, né, dessa questão? Então, é uma questão de proteínas e aminoácidos ali se unindo forma uma amida, tudo bem? E essa parte da tirosina interagindo com a lisina, de novo, né, uma parte de interação intermolecular. Essa interação entre aminoácidos ali, formando a ligação peptídica, que a gente vai ter que falar, que a gente tem que saber, é uma reação de condensação da bioquímica. Então, acho que esse item B aqui, muita gente zerou, fez errado, pulou. Eu acho que a taxa de acerto nessa questão aqui de 4 pontos vai ser, acho que, sei lá, 1 em 4, 0,5 em 4. Acho que vai ser uma questão muito difícil, apesar de ser muito relevante, muito legal a questão, porque o B pede uma reação aqui de condensação para formar a ligação peptídica e a representação de uma interação intermolecular. Então, é uma prova que pede muita coisa por item, e o item A dava para você se embananar aqui. Então, acho que a média vai estar baixa nessa questão. Vamos lá. Ligação peptídica, então. Os aminoácidos ligam entre si na proteína, né? Que é a cadeia ali da proteína, do receptor e da proteína Spark, através de uma reação do ácido carboxílico com a amina. Então, o ácido carboxílico de um aminoácido reage com a amina de outro aminoácido, formando a famosa, importante, que você vê na biologia e vê na química, ligação peptídica circulada, que eu vou ter que representar aqui na equação. Então, olha só, esse aminoácido da tirosina vai interagir com ele mesmo, né? Então é antes da... Pensa só nesse aminoácido com esse. Não é tirosina com lisina, é tirosina com tirosina, mas vamos pensar nesses dois aminoácidos aqui. A parte ácida de um aminoácido, que é essa aqui, reage com a parte da amina de outro aminoácido. Então eu posso fazer a ligação peptídica aqui de um aminoácido com a amina do outro, ou do amina de um com o ácido do outro. Então eu posso fazer por aqui ou por acá. Tudo bem? Tem duas opções aí da gente fazer essa ligação química. Vamos lá. Aqui, isso daqui por que eles se ligam, né? É trenzinho com trenzinho. Então aqui está um aminoácido, aqui está o carbono que tem o grupo amino e o grupo ácido, e aqui está outro carbono que tem o grupo amino e o grupo ácido. Eles vão se ligar e vão se enfileirar. Então, por exemplo, aqui, um aminoácido, outro aminoácido, eles vão interagir aqui e formar as ligações peptídicas entre o ácido de um e o amino do outro. Eu coloquei essa representação fora do espaço de resposta só para a gente revisar. Beleza? Então vamos colocar aqui, ó, uma tirosina e outra tirosina, porque ele pediu entre uma tirosina e outra, a tirosina 501 e a 449. Eu peguei o amino dessa primeira e reagi com o ácido dessa segunda. Circulei aqui, ó, para formar a ligação peptídica. Então o amino vai ser uma reação aqui de condensação, né? O H de uma amina com o OH do ácido carboxílico vão formar uma amida. Essa ligaçãozinha vermelha é a ligação peptídica e sai água. Pronto, ganhei um ponto aqui. Tinha que representar isso, gente. Nesse espacinho, ainda tem que falar da interação intermolecular. Exageraram na quantidade de coisa aqui, hein, gente? Beleza. Representando agora... Então, beleza, fizemos uma ligação peptídica entre dois aminoácidos para formar as proteínas. Agora a gente tem que fazer a ligação de hidrogênio, que eu escolhi aqui. Ele pediu um tipo de interação intermolecular. Vou fazer a ligação de hidrogênio entre uma tirosina e uma lisina. Representei aqui a tirosina. Então, representei a tirosina, coloquei ela aqui virada. Importante, gente, no gabarito tá errado, porque esse esse ácido carboxílico e esse amina, eles não podem participar das interações intermoleculares porque eles vão estar formando a cadeia da proteína. Então, tanto na lisina quanto na tirosina, eu não posso usar esses grupos que estão aqui pintados coloridinhos, porque eles vão formar as ligações peptídicas. Eu só posso usar esse OH para fazer interação intermolecular, ou essa carboxílica, ou esse C-O aqui, que sobra. Então, eu posso usar, né, o C-O de um, o C-O do outro, porque eles vão sobrar depois que forma a ligação peptídica. Mas o que eu fiz? O mais correto aqui
né? O correto, na verdade, é você usar o grupo OH da tirosina e o grupo NH2 da lisina, porque eles estão para fora e não estão ali formando as ligações peptídicas. Por isso que eu usei ele. No gabarito, eles usam esses grupos aqui. Não é correto fazer isso. Então, no gabarito tá errado aí, né? Então, no gabarito tá errado, já imagina, né? Não tá errado, assim, né? Não é errado. Não vou ser injusto aí. Mas você vê como que tem muito detalhezinho que dá para tirar ponto se eles fossem mais rigorosos, né? Então o correto é pegar esse grupo fenol, né, aqui o OH ligado no anel da tirosina, com esse grupo amina da lisina. E aí, o oxigênio, a barrinha, 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 ligado com o H, eu estou representando a ligação de hidrogênio entre os aminoácidos. Beleza? Olha o tanto de coisa que tem no item B. Fiquei chocado também. E você tem que usar esses grupos, tá? Não pode ser esse, nem esse, por quê? Porque eles estão fazendo as ligações peptídicas. Beleza. Gabarito errado, desenhar a interação onde se formam ligações peptídicas. Ali não estaria disponível para interação. Puxadinha de orelha. Eu erro também, todo mundo erra, tá tudo certo. É isso aí. Só eles não ser rigoroso. Beleza. Essa questão, pessoal, é muito legal, ó. Vamos lá, questão 20, Unicamp 2023, segunda fase. Então tem uma imagem aqui, né, dos PFAS, PFAS, né, não sei como é que pronuncia. A gente tem aqui maquiagens, produtos, setas, pulmãozinho, bolinha, caminhãozinho de lixo. Vamos para o texto. Apesar dos benefícios de proteção que o uso de cosméticos e bloqueadores solares traz à pele, sua presença também se conecta a problemas ambientais e de saúde. Para evitar reaplicações necessárias de bloqueadores de UV, né, protetores solares, isso, a permeabilidade do princípio ativo na pele deve ser relativamente baixa. Então, permeabilidade do princípio ativo do protetor solar deve ser relativamente baixa. Essa permeabilidade pode ser descrita quantitativamente, né, com valores, pelo coeficiente de permeabilidade, Kp, em centímetro por segundo. Então, a permeabilidade do princípio ativo que protege a gente dos raios UV no protetor solar, ele pode ser dado pela permeabilidade em centímetro por segundo, beleza. E pode ser calculado a partir da massa molar M do produto químico e de seu coeficiente de partição, KOW. Coeficiente de partição, KOW, é igual a concentração em octanol dividido, desculpa, é a concentração do soluto em octanol dividido pela concentração do soluto em água. Então, tudo isso daqui te dá a permeabilidade. A relação empírica entre essas grandezas é dada pela equação. Então, log da permeabilidade, Kp, né, que está aqui na fórmula, é igual a 0,71 log do coeficiente de partição, KOW, menos 0,061 massa molar menos 63. Essa fórmula aqui, a gente consegue pôr a permeabilidade, pôr a permeabilidade, pôr o coeficiente de partição, pôr a massa molar e chegar aqui em coisas bem quantitativas, né, por uma fórmula. De acordo com esse modelo matemático, discuta do ponto de vista quantitativo como a massa molar e a hidrofobicidade. Não falou nada ainda de hidrofobicidade aqui, a gente vai ter que pensar. E a hidrofobicidade do princípio ativo se correlacionam. O que é correlacionar? Se relacionar ali, né, mutuamente com o tempo de reaplicação do protetor. Tem tempo aqui na fórmula? Não, mas ele falou alguma coisa do tempo aqui no texto. Beleza. Então, a gente vai ter que relacionar aqui do ponto de vista quantitativo a fórmula com massa molar, né? A gente sabe ali grama por mol, né? Esse Mzinho aqui, que é a massa da molécula do princípio ativo. Hidrofobicidade, a gente já vai rever o que é hidrofobicidade aqui. E com o tempo de reaplicação. Aonde que está aqui o tempo de reaplicação relacionado no texto? Está aqui. Para evitar reaplicações, a permeabilidade do princípio ativo deve ser relativamente baixa. Então, para evitar reaplicações, a reaplicação a gente faz de acordo com o tempo. Essa permeabilidade deve ser baixa. Então, tempo de reaplicação, um tempo de reaplicação baixo, significa que você passou e ele já tem uma permeabilidade alta. Então, pensa, tem o princípio ativo, ele é absorvido rápido.
tempo princípio ativo ele é absorvido rápido, o tempo de reaplicação vai ser alto. Se o tempo de reaplicação for baixo, a permeabilidade também é baixa. Você coloca, ele fica ali e não é absorvido, você só vai ter que passar de novo muito tempo depois. Então, o tempo de reaplicação está relacionado com a permeabilidade. Aqui a permeabilidade ela é calculada pelo KOW, a gente vai ter que comentar o que é o coeficiente de partição. Muita gente deve ter tido dificuldade nessa questão por não saber o que é coeficiente de partição. Na prova da FUVEST segunda fase, acho que primeira fase, perdão, na prova da FUVEST primeira fase de 2023, também caiu uma questão sobre coeficiente de partição. Então, se você está estudando para essas provas, Unicamp e FUVEST, é uma coisa que é legal você saber. O tema da questão, né? Ligação química, polaridade e solubilidade. Então a gente vai ter que. Por que polaridade e solubilidade? Porque a gente vai ter que discutir essa questão da hidrofobicidade. A gente estuda isso, né? De ser polar, apolar, hidrofílico, hidrofóbico, lipofílico, lipofóbico. A gente estuda isso na parte de polaridade e solubilidade e a parte do coeficiente de partição também. Na minha playlist, quando eu estou elaborando a parte do coeficiente de partição eu também estudo aqui. Nesse finalzinho aqui, interações intermoleculares ali, polaridade e solubilidade. Então vamos rever o que é hidrofobicidade, pessoal. Termos e conceitos aqui para a gente entender. Um composto apolar, né? Então, por exemplo, uma gordura, uma cera, um óleo, que é um composto apolar, ele é um composto lipofílico, ou seja, ele tem afinidade com outras coisas ali gordurosas, né? Outras coisas oleosas. Então, compostos apolares são lipofílicos e hidrofóbicos. Então, um óleo, ele não gosta de água, ele é hidrofóbico. Então, o que é ser hidrofóbico? É um óleo, por exemplo, é um composto apolar. Já o composto polar vai ser o contrário, ele é lipofóbico, não gosta de se dissolver em óleos e gorduras, e é hidrofílico, gosta de dissolver em água. Ou seja, né, dissolve bem em água e mal em óleo aqui, para a gente fazer esse resuminho. Beleza, esse aqui é nossos termos e conceitos para entender hidrofobicidade. Beleza. Então vamos responder. Primeiro do tempo de reaplicação, porque já está falando aqui no texto. Eu já expliquei, se tem um tempo de reaplicação alto, a permeabilidade é baixa. Na resposta, como é que ficou? Então o texto afirma que quando é baixa a permeabilidade, ele fica ali na pele e não é reabsorvido. Reaplicações desnecessárias não ocorrem, porque ele fica na sua pele. Isto é, maior será o tempo de reaplicação. Então tá aqui. A alta permeabilidade, alto Kp aqui, né? Coeficiente de permeabilidade, alta permeabilidade, maior será o tempo de reaplicação. Vamos descer aqui agora para a gente continuar respondendo. Agora aqui, pessoal, utilizando a fórmula. Vamos pegar, então a gente discutiu essa questão do tempo, né, pelo texto. Agora a gente vai utilizar a equação. Esquece isso daqui do KOW, esquece esse valor e vamos focar só na massa molar e a permeabilidade, né? Porque a gente tem que relacionar isso com o tempo de reaplicação. Então, como que a massa molar influencia no tempo de reaplicação? A massa molar influencia na permeabilidade e a permeabilidade, como a gente viu, influencia no tempo de reaplicação. Então agora a gente vai usar a equação para falar como a massa molar influencia na permeabilidade. Aqui, eu não coloquei aqui escrito, mas vamos lembrar da relação pH igual a menos log da concentração de H+. Então, ó, pega esse, cancela, esquece tudo isso daqui, pega esse menos e passa para lá. Então vai ficar assim, M é igual a menos log de Kp. Esquece o valor, esquece o menos 63, então M é menos log de Kp. Aqui a gente pode relacionar com pH, só para a gente lembrar das relações de log. pH igual a menos log da concentração de H+. Quando a gente tem uma menor concentração de H+, por exemplo, 10 a menos 14, o pH é 14. Então, baixas concentrações de pH, por exemplo, 10 a menos 14, menos log de 10 a menos 14 vai dar um pH de 14.
e altas concentrações de H+, por exemplo, 10A menos 1, vai dar vai dar um baixo pH. Então, quando a gente tem o log, fica uma relação inversa aqui, né? Fica o menos log, fica essa relação inversa. Então, aqui com a massa molar e com o log de Kp, esquecendo esses valores aqui, só relacionando o M com, passo menos para lá, menos log de Kp. Então, o que, que a gente tem aqui? Pela equação, entende que quanto maior a massa molar, quanto maior a massa molar, menor será a permeabilidade Kp. Por quê? Por causa dessa relação de log, fica invertido. Quanto maior, então, pH é igual a menos log da concentração de H+. Quanto menor a concentração de H+, maior o pH. Aqui é a mesma coisa. Quanto maior a massa molar, menor a permeabilidade. E quanto menor a permeabilidade, quanto o princípio ativo ali na pele tem menor permeabilidade, o que acontece com o tempo de reaplicação? Maior será o tempo de reaplicação. Olha que eu grifei aqui. A massa molar alta tem baixo Kp e alto, né, maior tempo de reaplicação. Então eu peguei e trouxe a questão do texto para eu entender a relação permeabilidade e tempo de aplicação, para na fórmula eu conseguir relacionar a massa molar indiretamente, né, com o tempo de reaplicação. Beleza? Tranquilo isso daqui? Qualquer dúvida, deixa um comentário, hein, por favor, para não se perder aí. Agora a gente vai ver a questão do coeficiente de partição. Vou trazer um resumão aqui do coeficiente de partição para você estudar, inclusive, o que é o coeficiente de partição. Olha só, então tá aqui, né? Eu coloquei um celularzinho. Coeficiente de partição, ele falou que é a concentração, tá aqui, aqui atrás, KOW. Soluto em o é octanol e o W é água, em inglês, né? Walter, depende aí do inglês britânico, né? Então é soluto dissolvido em octanol dividido por soluto dividido em água. Então olha só, eu peguei um composto, ele é hidrofóbico. Então eu peguei aqui, eu escolhi na minha cabeça. O que é o composto hidrofóbico? Ele gosta de dissolver em compostos apolares e não gosta de dissolver em água. Peguei esse composto hidrofóbico e joguei nessa mistura octanol-água. Como o composto é hidrofóbico, essas bolinhas brancas, ela vai estar em maior concentração na fase apolar de octanol e em menor concentração na fase de água polar. Tudo bem isso? É o termos aí, né? O composto não gosta de dissolver em água, então ele vai ter uma baixa concentração em água. Ele gosta de se dissolver em compostos apolares, ele vai estar numa alta concentração no octanol, que é a fase apolar aqui. Água e octanol formam essas duas fases e a gente tem essa distribuição aqui do composto hidrofóbico. Agora vamos para o KOW. Termos e conceitos aqui do coeficiente de partição. Se o composto for hidrofóbico, concentração de soluto em octanol dividido por concentração de soluto em água. Se o composto é hidrofóbico, a concentração de soluto no octanol vai ser alta. Olha aqui na figura que eu desenhei. A concentração de soluto em octanol é alta e a concentração de soluto em água é baixa. Se a concentração de soluto em octanol é alta e em água é baixa, um valor grande em cima, 1 milhão, dividido por um valor baixo, um valor pequeno embaixo, 2. 1 milhão dividido por 2 vai dar um valor alto. Então, se eu tenho uma concentração de soluto alto em octanol e baixo em água, eu vou ter um alto coeficiente de partição. Agora, textinho para você entender o que eu fiz. Um alto coeficiente de partição se o soluto é apolar. O soluto apolar vai ter um alto coeficiente de partição, pois ele é hidrofóbico, como o texto está pedindo para a gente relacionar. Se ele é um composto hidrofóbico, significa que ele é pouco hidrossolúvel. Ele é pouco hidrossolúvel. E lipofílico. O que é lipofílico? Fóbico é que não gosta, né? Os cozido dos homofóbicos são as pessoas que não gostam das pessoas homossexuais da comunidade LGBTQIA+. Então, fóbico é que não gosta. Fílico é que gosta.
Só pra gente lembrar aí, né, do que é fóbico e fílico. Então, o composto apolar, ele é ele é lipofílico. Ele gosta de gorduras, de coisas apolares. Olha lá, o composto hidrofóbico, ele é lipofílico, que é o contrário. Ele gosta de se dissolver nas frações apolares aqui. É tudo um joguinho de palavras. Se ele é hidrofílico, ele vai ser lipofóbico. Se ele é hidrofóbico, ele vai ser lipofílico. É esse joguinho de palavras, só para você não se confundir. Então ele é muito solúvel nessa fase apolar gordurosa. Ele é muito lipossolúvel. Beleza, isso? Então, como que a hidrofobicidade vai se relacionar com o tempo de reaplicação? Se o composto é hidrofóbico, ele tem um alto coeficiente de partição. E como que o coeficiente de partição aparece na fórmula? Aparece aqui, ó, de novo, né, com a relação inversa de log, só que os dois estão com log. Se os dois estão com log, é com uma relação direta. Então, alta hidrofobicidade, a gente viu o resuminho, alto coeficiente de partição. Alto coeficiente de partição, alta permeabilidade. Alta permeabilidade, baixo tempo de reaplicação, porque se ele é permeável, ele vai entrar na pele e você vai ter que passar o cosmético de novo. Então, olha lá como que ficou o texto. Quanto maior a hidrofobicidade do protetor solar, mais solúvel ele será em octanol. Eu não precisava escrever isso, mas eu escrevi para o corretor entender. Então, quanto maior a hidrofobicidade, mais solúvel ele é em octanol e menos em água, o que leva a um maior coeficiente de partição. Mas era para eu falar do coeficiente de partição? Não, é para eu falar do tempo de reaplicação. Então, gente, olha como que é fácil você se perder. Você pode estar lá falando verdades, tal coisa é verdade, só que eu tenho que falar do tempo de reaplicação. Então, quanto maior o coeficiente, maior hidrofobicidade, maior coeficiente de partição, e pela equação, quanto maior o coeficiente de partição, maior será a permeabilidade. Quanto maior é a permeabilidade, menor será o tempo de reaplicação. Olha que difícil, que fácil de você se embananar nisso daí. A questão te dá 15 minutos. Então você tem que vir, desenhar, usar o rascunho, fazer aquele frasquinho que eu fiz, água, octanol, desenhar as bolinhas para lembrar disso e ir com calma e entender. A massa molar não está com log, o coeficiente de partição está com log, vai ser uma relação inversa. Coeficiente de partição e permeabilidade, os dois estão com log, corta o log, relação direta. Beleza? Tudo bem? Dúvidas? Comenta. Vamos para o próximo item? Certo. Aqui a gente já leu, né? Então a figura ao lado ilustra um trabalho científico e a gente tem que interpretar a figura levando em conta as informações dadas. Então, beleza. Qual que é o tema desse exercício, pessoal? Química ambiental. Tanto de compostos tóxicos, porque se a gente olhar aqui a figura, tá tendo essas bolinhas brancas, né? Eu desenhei a bolinha branca também ali no nosso coeficiente de partição. As bolinhas brancas contaminando aqui a moça, né? Que utilizou algum cosmético com os PFAS por óleos. Então, olha só, ela passou no olho, tá se contaminando. Então, até a toxicidade do composto, o descarte, que é a questão do lixo, e esses PFAS, né, aqui sendo representados como bolinhas pretas, estão caindo aonde? O que é isso azul aqui? O que é isso azul? Água. Então, tá tendo o descarte dos compostos aqui, dos cosméticos, com PFAS no solo. Eles estão sendo tá entrando aqui no solo, indo parar no lençol freático, e essa seta branca aqui? O que essas setas estão representando? O que isso aqui está mostrando pra gente, pessoal? Então, gente, essa figura está condensando muita informação aqui. Ele está mostrando os PFAS, quando a moça passa o cosmético, aplicação nos olhos, contaminando aqui pela via dos olhos,
no nariz pela via respiratória, na boca aqui, ó, pela ingestão. Então, formas de contaminação e, além disso, a contaminação pela água, né? Então, além de passar o batom com faz e a pessoa se contaminar porque ele tá ali, o descarte irregular, sem tratamento, sem uma cobertura, com contaminação do lençol freático, pode levar pessoas que não utilizaram esse cosmético a ingerir água contaminada com isso daqui. Então vamos entender agora de forma mais profunda os que são os PFAS ou os poluentes eternos. A 3M está com multas bilionárias por causa disso, porque esses poluentes eternos eles são liberados no ambiente com produtos como antiaderentes, né? A panela do Teflon ali, impermeáveis, então um travesseiro que não pega fogo porque ele é impermeável e resistente a chamas. E esses compostos aí, eles são eternos, eles não se degradam, não tem nenhum micro-organismo, nenhuma bactéria que consegue degradar ele, o ambiente não consegue degradar ele, e eles vão se acumulando no ambiente, eles estão sendo usados de forma indiscriminada, né? Então não é assim, vai mandar um cientista, tem que fazer uma perfuração num poço, no alto mar, e aí tem que usar ele. Não, é coisa assim, vai ter o cosmético, aí para a empresa de cosmético divulgar assim, proteção por 48 horas, proteção por 72 horas. Eles vão lá e com um fio faz no meio e causa esse problema. Então, são muitos usos indiscriminados, tudo bem? Então, essa aqui é a questão dos poluentes eternos aí. Eles vão para a natureza, ela eternamente e geram um impacto ambiental, né? Muitas vezes para gerar uma propaganda, um marketing de que aquilo ali dura mais, não pega fogo e não tinha necessidade. Tinha mais discussões, mas eu não vou me aprofundar muito aqui. Então, como que fica a nossa resposta aqui? Então, aqui, do lado esquerdo, está mostrando contaminações com aplicação de cosmético, e do lado direito está mostrando o descarte desses cosméticos no meio ambiente, contaminando o lençol freático e levando a contaminação também. Então, aqui, contaminação pelos olhos, né, cutânea, aqui, contaminação entrando pelo nariz, respiratória, e aqui pela boca, e aqui pela ingestão de água, com contaminação do sistema por ingestão. Então vamos lá. A figura mostra diferentes formas de contaminação, né? Na esquerda da figura mostra a aplicação de cosméticos no rosto, então faz aqui no rosto, pode levar a diferentes tipos de absorção dos poluentes eternos, nos olhos pela via cutânea, no nariz pela via respiratória ou na boca via ingestão. E do lado direito, o que a gente tem aqui? Do lado direito, a gente tem a figura mostrando que o descarte de embalagens com resíduos desses cosméticos, né, com polifluoralkyls, né, polifluoralkyls, pode ocorrer dessas substâncias irem parar, né, o descarte pode ocorrer dessas substâncias parar nos lençóis freáticos e corpos hídricos. Tá, e daí? O que mais que está acontecendo aqui depois? Ó, cada partezinha é um ponto. Então, assim pode ocorrer da população ingerir esses compostos, né, os poluentes eternos, através de água contaminada com os PFAS. Então, olha só, tem que falar que tem diferentes formas de contaminação, tem que falar que está tendo aplicação no rosto com contaminação por pele, nariz e boca. Tem que falar que está tendo descarte de embalagens com resíduos ou ali com esses cosméticos, que está contaminando o solo, que está contaminando os corpos hídricos, os lençóis freáticos, e que essa água contaminada está contaminando as pessoas. Então são várias coisinhas para a gente conseguir aqui levar todos os pontos. Aqui, pessoal, do gabarito, né, só para deixar uns detalhes, eu achei o gabarito meio estranho, assim, eu tentei deixar mais evidente o que estava acontecendo. Então, essas relações. Esse é maior, vai deixar aquele menor. No gabarito não tá bem assim e acaba ficando meio confuso, tá? Então, eu penso nisso. Tem um fatorzinho, como que esse fator A se relaciona com o fator B. Quando eu aumento o fator A, o fator B aumenta e aí a permeabilidade, o tempo de reaplicação diminui. Então eu vou pensando isso, aumento uma chavinha, baixo outra, baixo outra. E aí eu vou explicando assim para ficar bem nítido. No gabarito tá meio esquisito, pode ser que você não entenda, tá bom? Beleza, terminamos a prova aqui, não vai embora ainda, aguenta aí. Olha só aqui toda a avaliação sobre a prova, né?
Então a gente teve itens, né, separando por itens, 3 itens de química ambiental. A gente viu poluição atmosférica, emissão de gases, catalisador, proposta da COP para a COP 27, a poluição das águas, questões aqui de química geral, ligações químicas, né, ligação de hidrogênio, interações intermoleculares, desenhar a interação intermolecular, a questão do coeficiente de partição, que pouca gente conhecia, e aqui, contas. Não tinha muitas contas nessa prova, teve contas no primeiro dia, na questão interdisciplinar, que eu deixei resolvido, tá na descrição do vídeo, e só aqui no item B, naquela questão do soro de leite da bebida láctea, que você tinha que fazer uma conta de mistura de soluções. Tirando essa questão de mistura de soluções com cálculo, que é o ábaco aqui para representar, as outras não tinham contas. Ah, eu não gosto de conta, não gosto de química. Você vê que as questões sem conta são muito mais difíceis do que questão com conta, né? Aqui as estrelinhas, que foi a dificuldade adicional do meu ponto de vista. Essa da bebida láctea eu errei. Eu falei para você na resolução da questão 17, eu discordei da afirmação e era para concordar parcialmente. Então, você teria que ter uma postura crítica sobre bebidas lácteas, soro de leite e tal. E eu iria acabar errando, não ia conseguir os pontos completos. Aqui na questão de química ambiental, poluição atmosférica, você tinha uma dificuldade também que era interpretar o texto ali do que ele falava do machado, da lenha, da fogueira, e pegar isso e interpretar com a figura. Também achei que essa interpretação podia gerar alguma coisa. Na questão 19 e na 20, muito difícil essas duas questões. Veja que quando o pessoal monta a prova, as questões elas vão ficando mais difíceis. Então a primeira questão ali tem um item A que apareceu a caiação, né? Apareceu na primeira fase, se você lembrasse, e aí elas vão aparecendo coisas cada vez mais difíceis e as últimas questões terminam impossíveis, né? A questão 19, no item B, você tinha que fazer uma reação para formar ligação peptídica e representar uma interação intermolecular. Muito pouco espaço e conceitos aí que você teria que dominar bem para fazer, né? Não representar a interação intermolecular na parte que forma a ligação peptídica, né, para fazer ela certinha. E na questão 20, essa questão do coeficiente de partição é muito pouco discutido no ensino médio. Eu não aprendi isso no ensino médio, eu fui aprender isso na faculdade e depois eu vejo que cai nos vestibulares, comecei a comentar, mas é um assunto muito pouco discutido e muitos fatores para você relacionar. Tudo bem? Então são questões de alta dificuldade essas duas últimas aqui. Muito obrigado por você ter chegado aqui até o final. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa algum comentário se esse vídeo te ajudou, se você tirou alguma dúvida que você não tinha, se você viu alguma coisa nova, comenta que você ajuda demais o canal. Qualquer coisa, na descrição tem as formas aí para você apoiar o canal e me apoiar individualmente. Beleza? Muito obrigado e tamo junto. Valeu, falou!